Para praticardes a lei de amor, tal qual Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. No ar, Somos Todos Iguais. Um programa da Ação Cristã Vicente Moretti. Produção e apresentação, Alfredo Luiz Ferreira e equipe. Ó Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que pelo seu amor desvelado foram criados todos os seres e por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Querido e amantíssimo Pai de infinita justiça, misericórdia e bondade, permita tenhamos mais uma tarde de estudos e reflexões proveitosas na compreensão das tuas leis. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? Abba Pai amantíssimo e belo, fica conosco. E a treva em minha alma
Querido e fiel ouvinte, é com muita alegria que estamos iniciando a apresentação de mais uma edição do programa Somos Todos Iguais. Desejando a você uma excelente tarde e pedindo a sua permissão para mais uma vez entrar em seu lar e em seu coração. Somos Todos Iguais vai ao ar pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, todas as sextas-feiras no horário das 15 às 16 horas, sob os auspícios da Ação Cristã Vicente Moretti. A Ação Cristã Vicente Moretti é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem por objetivo o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, declaradas em estado de abandono, de baixa renda e em situação de risco social, dentro das possibilidades financeiras da própria instituição. Fundada por iniciativa do saudoso Aurino Costa, em 24 de junho de 1961, a Ação Cristã Vicente Moretti está localizada na Rua Maravilha, número 308, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E o programa Somos Todos Iguais tem como objetivos conscientizar todos que nos honram com a sua audiência das atividades e serviços que são desenvolvidos na Ação Cristã Vicente Moretti. Estimular reflexões de comportamento com o entendimento e aplicação do Evangelho de Jesus em nossas vidas, aclarados pelos esclarecimentos dos espíritos superiores. E ainda é objetivo desse programa desenvolver o estudo da filosofia espírita para uma melhor compreensão das leis divinas, buscando dessa forma as respostas para os nossos questionamentos. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? E o programa de hoje será apresentado por Leonora de Aranda e Alfredo Luiz Ferreira. E o programa foi produzido, querido ouvinte, de uma forma muito especial no dia de hoje. Excepcionalmente, o nosso programa hoje não está sendo apresentado ao vivo. Não é um programa interativo, é uma gravação devido às condições de excepcionalidade. E nós vamos hoje, prezados ouvintes, faremos um programa especial onde abordaremos alguns fatos da vida de Aurino Costa e da fundação da Ação Cristã Vicente Moretti. Essas informações que nós vamos veicular para o conhecimento de todos nós foram retiradas, tantas datas, os detalhes, que serão veiculados na tarde de hoje, foram extraídas da sinopse do livro Um Deficiente Eficiente, a vida de Aurino Costa, de autoria de Fernando J. Uchoa. Vamos então, querido ouvinte, ao nosso estudo sobre a vida e obra de Aurino Costa da tarde de hoje. Aurino Costa nasceu em 4 de junho de 1914 na família de Romão da Costa e sua esposa, Margarida Joaquim da Conceição, moradores da então Serra de Santíssimo, hoje bairro de Santíssimo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Reencarnava o 6º filho do casal, Romão e Margarida, o irmão mais novo, o caçula da família, que ainda contava com Paulina, a irmã mais velha, de 14 anos à época, Lucinda, com 12, Corina, 10 anos, Sabino, 8 anos, e o seu irmão mais próximo, Edilônio, que tinha 3 anos quando do nascimento de Aurino. Família pobre que sobrevivia do corte da lenha e da produção de carvão, material combustível largamente consumido àquela época. Aurino nasceu sem nenhum sintoma que pudesse indicar qualquer problema de saúde. Cresceu rápido, andou, correu, brincou como toda criança até os seus 7 para 8 anos de idade, quando então começou a surgir os primeiros sinais de câimbras e dores nas pernas, indicando que algo não estava bem. A essa altura, Aurino já havia perdido seu pai, que desencarnara cometido de gripe espanhola, doença devastadora que provocou muitas mortes no mundo inteiro. Aurino tinha 4 anos de idade quando do falecimento de seu Romão.
Paulina, sua irmã mais velha, havia se casado meses antes do falecimento do seu pai e não estava mais sob a companhia da mãe e dos irmãos mais novos. Paulina, a essa época do falecimento do seu pai, estava morando no bairro de Vila Isabel com o seu esposo. Se as condições de subsistência daquela família pobre não eram fáceis, com o desencarne do chefe da casa, as dificuldades para se ganhar o pão nosso de cada dia aumentaram muito. Foi aí que, aos 12 anos de idade, Aurino foi morar com a sua irmã, conseguindo seu primeiro emprego como aprendiz de eletricista em uma oficina de conserto de motores elétricos próximos à residência, em Vila Isabel. Nesta época, Aurino trabalhava de dia e estudava à noite. Aos 15 anos, quando já trabalhava há 3 anos na oficina e usufruía a confiança de seu chefe, foi convidado a acompanhá-lo em um trabalho no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Lá chegando, começou a se sentir mal. Os pés incharam, ficaram pretos e começaram a doer. Não suportando as dores, retornou ao Rio de Janeiro. Mas alguns dias terminaria por abandonar o emprego, visto que as dores não o deixariam mais em paz. Aurino voltou, então, a morar com a sua mãe. Estava quase sem movimentos, movia-se com muita dificuldade. A doença, agora, agia em ritmo acelerado. Quando ocorriam as crises, o deixavam no leito, e quando se erguia, percebia que as deficiências físicas tinham aumentado. Em breve, não ficaria mais de pé. O tempo passava e o seu estado físico se agravava. Seus membros se deformavam, as preocupações surgiram com a possibilidade de ficar entrevado. Aos 17 anos, perdeu a flexão da perna direita e a esquerda piorava. Quis estudar, não pôde. Tentou retomar o ofício de técnico em motores elétricos, não pôde. Não andava mais. Preso ao leito, sua juventude e paciência atraíam a simpatia de muitos conhecidos e de novos amigos. Ganhava muitos livros e passou a dedicar-se à leitura. Desenvolveu a autodidata, aumentando seu conhecimento e desenvolvendo uma visão mais ampla das coisas. Dedicou-se também à leitura de obras espíritas e espiritualistas, quando então começou a compreender de certa forma o que estava passando. Eram muitas as dificuldades, mas não perdia a esperança de dias melhores. Aos 19 anos aproximadamente, internou-se na Santa Casa e, após diversas pesquisas e exames, a doença foi diagnosticada como artrite reumatoide infecciosa. Certa manhã, ao despertar, apoiou a mão para se sentar, porém a bacia do lado direito não flexionou. Daí por diante, as articulações foram enrijecendo. Os médicos já o haviam desenganado. Tudo indicava que ficaria permanentemente na posição horizontal, deitado, sem poder se levantar ou mesmo sentar-se. Mas apesar dessa possibilidade, Aurino não se entregava e passou a pensar no futuro. O que faria dali por diante? Acalentava no âmago a vontade de fazer algo pelas pessoas semelhantes a ele. Aos 24 anos, Aurino, pensando em como daria partida aos seus planos, desejava canalizar suas energias para um trabalho assistencial voltado para os portadores de necessidades especiais. Sem base econômica que lhes amenizasse a situação, começava a ser fecundada a semente que brotaria anos mais tarde a Ação Cristã Vicente Moretti. Ao amanhecer do dia 5 de janeiro de 1939, aos 24 anos de idade, outro baque na vida de Aurino Costa, o desencarne de Margarida, sua mãe. Em cima de uma cama, e agora sem a presença daquela dedicada matrona, Aurino foi convidado por seus irmãos casados para que fosse morar com eles. Aurino agradeceu, mas não aceitou, pois não desejava torná-los responsáveis por ele, nem ser uma dificuldade em suas vidas. Aurino
não podia abandonar a ideia que tinha da fundação de uma instituição que acolhesse portadores de necessidades especiais. No dia 13 de maio, 4 meses depois do falecimento de sua mãe, Aurino se mudaria para um quarto construído com seus próprios recursos na faixa de terreno cedida pelo Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Verdade, Luz e Amor, GEPELA, instituição situada em Bangu, na cidade do Rio de Janeiro, e presidida à época por Vicente Moretti. Aurino viveria 22 anos de sua vida no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor. Foi nesse período em que Aurino estava residindo lá no Grêmio de Propaganda Luz e Amor que a ideia da criação de uma obra social para os portadores de necessidades especiais, sem recursos financeiros para o tratamento, foi viabilizada. Aurino encontrou grande receptividade junto aos seus amigos, que logo o apoiaram e se prontificaram a ajudar no que fosse possível. Em 1958, aos 44 anos de idade, Aurino conheceu Geraldo de Aquino, que pertencia à Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que doou o terreno na Rua Maravilha 308, no bairro de Bangu, Rio de Janeiro, para a construção da Ação Cristã Vicente Moretti. Lá havia uma pequena construção ainda inacabada e sem condição de habitação. Aurino mandou então construir uma pequena casa e logo que ficou pronta, mudou-se do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor para o endereço lá da Rua Maravilha 308, que seria o local da fundação da Ação Cristã Vicente Moretti. Estabelecidas as bases de trabalho, foi marcada então a data da fundação e, conforme registro em ata, encontramos o seguinte relato dessa hora, desse momento em que a fundação foi fundada. Aos 24 dias do mês de junho de 1961, sábado, às 16 horas, na Rua Maravilha, número 308, no bairro de Bangu, Estado da Guanabara, Brasil, residência do senhor Aurino Costa, e com a presença de todos os signatários desta, é fundada a Ação Cristã Vicente Moretti, cuja denominação é uma singela homenagem ao grande companheiro das lides sociais e espirituais do ramal de Santa Cruz, já no plano invisível. A solenidade de fundação foi presidida pelo então tenente-coronel do Exército, Mário J. da Rocha, e secretariada pelo professor Eloy Barreto, sendo a prece inicial dessa cerimônia proferida pela irmã Zita Moreira, que era uma trabalhadora lá do Grêmio de Propaganda Luz e Amor. Zita Moreira, inclusive, foi quem tomou a iniciativa de convidar Aurino Costa para que ele pudesse residir durante o período que estaria viabilizando a fundação da Ação Cristã Vicente Moretti, lá no espaço cedido pelo GEPELA. Foi eleita nesse dia, por aclamação, para reger o destino da instituição até o dia 8 de julho, um período de 2 semanas, a seguinte diretoria provisória: presidente Aurino Costa, diretor assistencial João de Deus, primeiro secretário Isaac Abraão Luiz, segundo secretário Henrique de Oliveira Santos, tesoureiro Antônio Rosas Correia e procurador Guilherme Caju. Mas foi a partir da efetivação da diretoria, ocorrida no dia 8 de julho, que a instituição começou, podemos assim dizer, verdadeiramente a se desenvolver. Vocês reparem, queridos ouvintes, que essa diretoria provisória, ela ficou por 2 semanas, foram 14 dias, para que pudesse estudar o anteprojeto do estatuto da instituição, pudesse traçar, estabelecer realmente os rumos, os objetivos que norteariam essa instituição.
Então foi um período de intenso trabalho, onde comissões foram formadas para a elaboração do que seria a instituição mais à frente. E, findados 14 dias, a diretoria voltou a se reunir numa outra assembleia. Aí sim, então, foi efetivada, deixou de ser uma diretoria provisória para ser uma diretoria eleita, né, para o primeiro mandato, digamos assim, da Ação Cristã Vicente Moretti. Aí sim, foram realizadas campanhas para ampliar o número de associados, né? Na época, associados hoje, mas na época eram sócios. Campanhas para captação de recursos que pudessem gerir o atendimento aos necessitados sem condições de pagamentos, necessitados carentes. Campanhas de coleta e venda de material reciclável, mais ou menos nos moldes que fazemos hoje, né? Também promoveu-se campanhas para realizações de chás, de almoços beneficentes, que pudesse fazer com que aquela instituição desse os seus primeiros passos, né? É mais ou menos como fazemos hoje com as nossas instituições espíritas, com as nossas casas espíritas, porque é dessa forma que desde aquela época as instituições conseguem recursos e condições para se manterem, né? Para se manterem. O trabalho árduo, podemos assim dizer, né? Para a pequena e frágil Árvore Moretti começou dessa forma. Foi dessa forma que foi iniciado todo o processo de fundação da instituição. A gente percebe, queridos irmãos, que as dificuldades que tinha naquela época, com toda certeza, eram outras dificuldades que não as temos hoje. Mas podemos ter convicção de que naquela época era muito pior, né? A dificuldade que se tinha de captação de recursos, hoje, com o auxílio da internet, os recursos disponíveis que a gente tem, com muita rapidez, se promove as chamadas para esses eventos. A gente tem os programas de rádio, tinha-se naquela época, mas era tudo muito mais difícil, muito mais complicado. Hoje, qualquer jovem tem o seu Facebook, as suas maneiras de interagir entre si, e isso faz com que esses eventos promocionais, esses eventos que tenha o objetivo de captar recursos, de fazer com que uma instituição possa dar prosseguimento, são mais ágeis. Naquela época era muito difícil, haja vista que hoje não tem um de nós que não possua um celular, que pegue esse celular e se convide um companheiro, uma companheira, um amigo para participar desse ou daquele evento, né? Então, essas situações, com toda certeza, aquela época eram muito mais difíceis, muito mais precárias. Então a gente fica imaginando realmente como Aurino, juntamente com esse grupo valoroso de trabalhadores valorosos que abraçaram a causa da fundação de uma instituição que pudesse ter o objetivo, a proposta que a Ação Cristã Vicente Moretti tem até hoje. E a nossa instituição, ela é de todos vocês que estão nos ouvindo. É importante, querido ouvinte, que você entenda que a Ação Cristã Vicente Moretti, ela é uma obra começada por esse valoroso companheiro Aurino Costa, sua equipe de trabalho, e por todos nós, por aqueles que iniciaram com Aurino, por aqueles que vieram depois de Aurino, e por todos nós que estamos hoje abraçados a essa causa, a essa proposta de ajuda àquele irmão, àquela irmã, portadores de necessidades especiais, sem recursos para se cuidar, sem recursos para dar prosseguimento ao seu tratamento. Então, queridos ouvintes, vocês já repararam que a nossa tarde de estudo de hoje é uma tarde de estudo diferente. É um programa que está sendo, né? Muito especial, né, Leonor? Muito especial. Porque é para brindar você que nos acompanha todas as sextas-feiras, está sempre ligado conosco aqui,
acompanhando os nossos estudos que fazemos sobre filosofia espírita, sobre o Evangelho de Luz, com páginas de reflexões, mas hoje estamos trazendo para brindar a você, querido ouvinte, que nos prestigia, exatamente a vida, a obra, os fatos da vida desse valoroso trabalhador Aurino Costa, né? O fundador da Ação Cristã Vicente Moretti. Vamos então ao nosso intervalo e retornaremos depois com a continuidade da obra de Aurino Costa. Estamos apresentando Somos Todos Iguais. Voltamos a apresentar Somos Todos Iguais. É isso aí, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, o programa Somos Todos Iguais, o programa da Ação Cristã Vicente Moretti, hoje, excepcionalmente, sendo apresentado gravado, é uma gravação e você não poderá, infelizmente, para você e para nós, aqui eu e Leonora, termos a interação, o ouvinte ligar para cá, dizer o que está achando do programa. Mas na próxima semana, sexta-feira que vem, se Deus quiser, o programa vai estar sendo apresentado novamente ao vivo e você poderá estar ligando para cá e dando sua opinião sobre o programa, fazendo a sua pergunta, sua colocação. Mas nós, como um programa especial, nós vamos então retornar à abordagem sobre a vida e obra de Aurino Costa e a fundação da Ação Cristã Vicente Moretti. No bloco anterior, terminamos o nosso primeiro bloco falando sobre a ata de fundação da nossa Ação Cristã Vicente Moretti. Falamos da efetivação da diretoria e das campanhas que a diretoria começou, né, de forma assim, mais efetiva, desenvolver para a captação de recursos, para poder dar continuidade à obra, né? Mas a vida, a história de Aurino Costa, ela continua. O tempo corria célere e a permanência de Aurino deitado, sem condições nem mesmo de permanecer em uma cadeira de rodas, complicava ainda mais. E a cada dia surgiam outras dificuldades. Estava muito difícil administrar a instituição daquele jeito. Foi aí que, devido a essa situação e a uma deficiência respiratória que se agravava, Aurino foi orientado a amputar as duas pernas para que, na posição vertical, em uma cadeira de rodas, ele pudesse se locomover e sanar, em parte, as suas deficiências físicas. Assim, em 19 de junho de 1967, aos 53 anos de idade, submeteu-se à cirurgia para a amputação das suas pernas. E na posição vertical, tornou-se mais ativo, passando a dedicar-se cada vez mais ao crescimento da instituição. Querido ouvinte, então, vê se a gente consegue compreender, né? Então, a dificuldade por conta da sua enfermidade o fazia ficar no leito, na posição horizontal. Ele fez a opção para poder ter mais mobilidade, para que as dificuldades físicas pudessem ser pelo menos atenuadas. Ele que fez? Optou pela cirurgia, pela amputação de ambas as pernas, para que pudesse, sentado numa cadeira, ter mais condições de mobilidade, poder ser mais ativo, né? Foram 25 anos de dedicação, incansável trabalho à frente da Ação Cristã Vicente Moretti. Estimado
e admirado por todos, Aurino teve a importância de sua obra reconhecida pelo vereador Carlos de Carvalho, que o homenageou com a medalha de mérito Pedro Ernesto. Mas nem mesmo o mais eficiente trabalhador do Cristo está imune ao derradeiro momento de retornar à pátria espiritual. Com Aurino não seria diferente. Querido ouvinte, e foi assim que na madrugada do dia 19 de dezembro de 1986, aos 72 anos de idade, desencarna na beneficência portuguesa um deficiente, muito eficiente, fundador da Ação Cristã Vicente Moretti, chamado Aurino Costa. Aí está, prezado ouvinte, o nosso estudo muito especial na tarde de hoje. Esperamos que tenha sido do seu agrado. Aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, seu evangelho aplacando a dor maior. Quanto consolo em meio a tanto sofrimento. Quanta saúde, quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito. Quanta certeza da vida na eternidade, quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. E aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico para toda a eternidade. Pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade. Naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade.
quanta ternura tinha ele em seu semblante. Com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Ah, quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Maravilha, né? Aí está, querido ouvinte. Com essa maravilhosa música, homenageamos a você que está sintonizado conosco nessa sexta-feira especial, onde falamos da vida, da obra do nosso Aurino Costa e da fundação da Ação Cristã Vicente Moretti. Aí está a nossa Ação Cristã Vicente Moretti. E nós vamos informar a vocês, como também é do conhecimento de todos vocês, que normalmente o segundo bloco do nosso programa tem como título Estamos Juntos pelas Nossas Crianças. Isso é intencional porque é preciso que todos nós, apresentadores do programa, nós que convivemos, trabalhadores da Vicente Moretti, diretores da Vicente Moretti, funcionários, aqueles colaboradores, as nossas crianças, é importante que não haja condição para ajudarmos aquela instituição. E então esse quadro que foi criado, é um momento dedicado a exatamente você que incondicionalmente ama a obra iniciada pelo saudoso Aurino Costa e ama a todos os filhos especiais que Deus nos permite a convivência. E se você, querido ouvinte, quiser ser um elo a mais nessa cadeia de corações em um trabalho de amor, entre em contato com a Ação Cristã Vicente Moretti e informe-se. Os contatos, os telefones lá da nossa Ação Cristã Vicente Moretti, nós temos 3 telefones disponíveis para você entrar em contato e poder ajudar a instituição. Anote os telefones para a sua caridade. 3463-8193, repetindo, 3463-8193, ou então 3332-3095, 3332-3095, e por último 2401-9533, 2401-9533. Entrando em contato usando um desses 3 telefones, você vai fazer contato com a Ação Cristã Vicente Moretti e vai ver qual é a necessidade da instituição e o que é aquilo que você pode fazer para ajudar a instituição. E lembramos que a forma de ajudar a instituição nem sempre necessariamente é financeira. Entre em contato, fale com a Ação Vicente Moretti e coordene uma condição para que você possa ajudar a essa instituição maravilhosa que acolhe a esses irmãos portadores de necessidades especiais. Ainda complementando, nós temos uma página maravilhosa, uma mensagem que foi recebida pela médium Mara Lúcia Braga, uma mensagem assinada pelo próprio Aurino Costa, Então a Leonora vai fazer a leitura dessa belíssima mensagem que o nosso Aurino, já desencarnado, nos deixa através da médium Mara Lúcia Braga. Agradecimento. Queridos irmãos, paz em Jesus. Acordei e vi que era dia.
O sol adentrava o meu quarto e percebi que aquele ambiente acolhedor me trazia lembranças que calavam fundo em minha alma. Fui raciocinando, coordenando ideias e acreditem, este momento de solidão foi importante na ambientação da nova vida. A sensação de bem-estar que sentia vinha de lugares onde não posso divisar nem registrar. Aos poucos, porém, encontrei na oração toda a resposta às minhas indagações. Meu quarto estava radiante e cintilava sobre o meu corpo, agora perfeito, chuvisco de luz de todos os matizes que me faziam sentir uma felicidade indescritível. Aos poucos fui percebendo rostos que me eram familiares e aos quais eu tinha grande ligação. Onde estava? Já sabia. Estava livre dos grilhões daquele corpo doente, porém bendito que proporcionou uma grande melhoria em minha condição de espírito devedor, pois através dele, embora doente, quase inválido, pois não era totalmente, eu pensava, raciocinava e com grande parcela, a imprescindível parcela de companheiros abnegados, foi criada uma obra social que ajuda e certamente com o auxílio da misericórdia divina, continuará ajudando a tantos e quantos ali aportem a Ação Cristã Vicente Moretti. Posso dizer da minha felicidade e do meu agradecimento aos irmãos desta casa que a mim devotaram grande parte de sua dedicação e carinho, deixando seus lares em dias que na terra a maioria das criaturas devota ao lazer e à família, abraçando comigo a tarefa de encorajar e soerguer almas enfermiças que necessitam, acima de tudo, de carinho e compreensão. Meus amigos, tenho muito a lhes agradecer, porém, peço que continuem dando assistência às minhas crianças, vibrando com elas, orando a Jesus que fortaleça aquelas almas carentes. Gostaria de abraçar e beijar a todos vocês. Daqui, neste momento, nesta bendita oportunidade, rogo a Deus, nosso Pai, que jorre bênçãos do alto, fortalecendo a cada trabalhador abnegado que trilha a estrada do Cristo. Obrigado, meus irmãos. Não se esqueçam, torno a pedir, de orar pelas minhas crianças e Jesus certamente os recompensará em bênçãos. Fiquem certos de que onde eu me encontro, estarei com o meu agradecido coração, vibrando por cada um de vocês. Muita paz. Aurino Costa. Queridos ouvintes, estamos chegando na reta final do nosso programa e iniciamos nossos agradecimentos. Agradecemos a você que direta ou indiretamente contribuiu para a realização do nosso programa de hoje. Vocês que estão sintonizados, o nosso muito obrigado, meu irmão. Esperamos que o programa dessa tarde tenha sido do seu agrado. Os nossos agradecimentos ao nosso querido Rubinho, que nos ajudou na gravação desse programa, e vamos iniciar os envolvimentos da nossa tarde de hoje. Nós envolvemos na nossa prece final a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, seus diretores, funcionários, colaboradores e todos aqueles que por aqui passam. É hora, meus irmãos, de unirmos os nossos pensamentos em vibrações de paz e harmonia a nossa Ação Cristã Vicente Moretti, a seus fundadores, diretores, funcionários, voluntários e mantenedores, e a todos aqueles, principalmente aos nossos muito amados filhos especiais, que Deus nos permite a convivência, né? Vamos então envolver a você, querido ouvinte, que está sintonizado conosco e passa por dificuldade. Vamos unir os nossos pensamentos a seu favor e a favor de todos lá na Ação Cristã Vicente Moretti. Vamos orar. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça.
A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Seu coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. E aí veio o temporal e o futuro trouxe
Rádio Rio de Janeiro apresentou Somos Todos Iguais.